Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil decreta fim do estado de emergência para conter a Covid-19. Ministro da Saúde contraria especialistas e assina decreto que põe fim a medidas sanitárias contra o coronavírus, como a compra emergencial de vacinas. Decisão não impede estados e municípios de aplicar regras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta sexta-feira, 22/04, uma portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, ISPEN, instaurada em fevereiro de 2020, em meio ao avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil e em todo o mundo. O estado de emergência foi declarado no Brasil poucos dias depois de a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarar emergência internacional de saúde pública. A medida permitiu que os governos federal, estaduais e municipais pudessem adotar uma série de medidas, como autorização emergencial para vacinas e o uso obrigatório de máscaras. A portaria assinada por Queiroga entrará em efeito 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Nós não acabamos com a Covid e nem com o vírus. Iremos aprender a conviver com ele. Temos capacidade de combater hoje, disse o ministro. A gestão da pandemia do governo Jair Bolsonaro é amplamente criticada em todo o mundo. O presidente e o ministro da Saúde chegaram a prometer o fim da pandemia no Brasil e requalificar a Covid-19 como uma endemia, mas foram informados que somente a OMS tem o direito de tomar tal decisão. Queiroga ignorou um pedido feito por estados e municípios, por um tempo maior para se adaptarem ao final da medida. Não vejo muita dificuldade para que secretarias estaduais e municipais se adequem ao que já existe na prática, porque o ato normativo só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar de emergência sanitária se hoje está acontecendo o carnaval em várias cidades do Brasil? Argumentou. Mais de 2.000 regras devem cair. Ele avalia que o fim da ISPEN não muda muita coisa, já que a principal política foi a vacina. O que muda é essa questão de se restringir as liberdades individuais de um gestor local. Isso cria mais divergência do que uma situação efetiva de combate à situação pandêmica no Brasil, disse Queiroga. O Ministério da Saúde calcula que, com o fim da ISPEN, mais de 2.000 regras contra a Covid-19 devem ser removidas em todo o país, o que inclui a obrigatoriedade do uso de máscaras e o trabalho remoto. Em pronunciamento no último domingo, Queiroga justificou o fim do estado de emergência ao mencionar a alta taxa de vacinação no país e a melhora no cenário epidemiológico. O consórcio de veículos de imprensa no Brasil afirma que mais de 75% dos brasileiros já foram vacinados com 2 doses ou dose única das vacinas contra o coronavírus, mas somente 38,6% receberam a dose de reforço. O fim do estado de emergência foi criticado por especialistas que afirmam que, apesar da queda recente nas infecções, este ainda não seria o momento ideal para pôr fim à medida. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Nézio Fernandes, lamentou em seu perfil no Twitter que o fim da ISPEN tenha se limitado à determinação política do Palácio do Planalto. A decisão dos 30 dias foi colocada como definição inegociável, afirmou. Fernandes disse que, a partir de agora, os estados devem vincular regras sobre a pandemia à declaração de emergência de saúde internacional, feita pela OMS. Precisamos avançar na formulação dos indicadores de controle e gatilhos para a adoção de novas medidas, caso ocorra novo crescimento de casos, internações, óbitos, escreveu. RC, OTS. Veja também.